Bem, o método trajeto passo, ele é diferente do método cascata, porque enquanto cascata a gente tem uma cartilha e vai seguindo passo a passo o que tem que ser feito, nesse método aqui a gente tem que sintetizar a solução em função dos status das entradas e saídas do sistema. Então, tem uma breve introdução, apresento o método de trajeto passo e um exemplo utilizando ele. Vai facilitar a vida sua quando for fazer o exercício prático e a lista de exercícios. Esse é um método que exige síntese da solução pelo projetista. E aqui que está a maior dificuldade, porque a gente consegue várias soluções, mas a mais sintética, a mais simplificada, às vezes a gente não consegue. Por isso que tem a aula de Carnot-Weick depois. A gente elabora os diagramas trajeto-passo dos cilindros e depois o diagrama de comandos dos atuadores para definir as equações de acionamento. Então, a gente vai olhar como é que os sensores, fins de curso e botões estão sendo acionados, como é que tem que ser o comando das válvulas e, em cima disso, tirar a relação entre entrada e saída. A gente tem que comparar os diagramas, geralmente é gráfico, não se limita a circuitos de porte médio, só que para circuitos de grande porte a gente pode ter dificuldade em visualizar e é preciso sintetizar a solução. Bem, o que é o diagrama trajeto-passo? Tem um exemplo aqui de um diagrama trajeto-passo da sequência A-, B+, A+, B-. Na primeira parte aqui a gente mostra de 0 a 1 como é que está o cilindro A. O A começa avançado para depois recuar. Quando o B avança, o A continua recuado, para daí o A avançar, e quando o B recua, o A continua avançado. O B é a mesma coisa, para que ele possa avançar aqui, ele tem que começar recuado. Então, esse primeiro quadrado aqui é o primeiro estado. O A está recuando, enquanto o B está recuado. O segundo quadrado é o segundo estado. O B avança, enquanto o A está recuado. O terceiro quadrado está falando que o B se mantém avançado, enquanto o A avança. E o quarto estado fala que o B recua, enquanto o A se mantém avançado. Oi, Thales, bom dia. Então, a gente vai colocar cada elemento numa dessas duas posições, 0 ou 1, ou identificar que eles estão mudando de estado, de 0 para 1 ou de 1 para 0, tá? João Pedro, você tem alguma dúvida quanto a isso? Está claro que eu acabei de mostrar para você? Por enquanto está claro, professor. Thales, eu acabei de começar a explicar o diagrama, o método do trajeto passo. Se tiver alguma dúvida, você, por favor, solicite esclarecimento. Bem, então, estou colocando um outro exemplo aqui. Quanto aqui era A menos B mais A mais B menos, aqui eu estou colocando A mais B mais A menos B menos. E essa é a segunda etapa. A primeira etapa é fazer o diagrama trajeto passo que está aqui em cima. Depois a gente vai fazer o diagrama de acionamento dos sensores e atuadores. Ó, o diagrama de atuação dos sensores está aqui embaixo. O início do sinal é representado por um ponto, tá vendo? B0 começa a ser acionado no final do ciclo ou no início do ciclo, por isso tem uma bolinha aqui. E ele fica acionado enquanto o B estiver recuado. Ele fica acionado até aqui. O B+, só vai ficar acionado tão logo o B chegue no estado 1, por isso o bolinha está aqui. E vai ficar acionado até o B deixar de estar no estado 1. A mesma coisa do A. O A recua nesse ponto aqui, então eu coloco a bolinha aqui, ele fica recuado até aqui, aqui ele avança. Quando ele termina de avançar, eu coloco uma bolinha e marco que o sistema vai estar com esse fim de curso A1 acionado até o final do 3. Eu estou mostrando os cilindros com os fins de cursos A0 e A1, B0 e B1. Quando a gente olha os atuadores, inicialmente a gente não sabe se vai usar válvula duplo solenoide ou simples solenoide. Então a gente simplesmente vai colocar o diagrama dos atuadores começando com o início do comando com X. Por exemplo, o A avança. Então o início do A avançado está aqui.
e ele vai ficar avançado até ele começar a recuar. Então, o A fica avançado até esse ponto. Depois o A recua, então ele começa a recuar aqui e termina aqui, tá vendo? A mais e a menos. A mesma coisa para o B mais e B menos. Destaque que o B começa a recuar aqui, então eu coloco o X aqui e ele se mantém recuado no início do ciclo. E o B mais só começa aqui e ele fica acionado até aqui. Então, fazer os diagramas é fácil, não é tão complicado. Se vocês tiveram alguma dúvida em entender esse diagrama, como é que a gente faz esse diagrama? Não ficou claro, professor. Ok. Em seguida, a gente vai tentar relacionar as saídas com as entradas. E esse é um slide 1 de 3. São 3 slides para mostrar a etapa 3, que é a definição das equações de cada acionamento. Olha, A mais e B0 iniciam o passo 1. Tá vendo? B0 está aqui e o A mais está aqui. Só que o B0 é menor que o A mais. A menos e B1 iniciam o passo 2. Desculpa, a duração, a menos B1 inicia o passo 3. Está aqui. Passo 3, B1 e A menos. Então, eu posso colocar o A mais sendo igual a B0 e o A menos igual a B1. Como B0 não tem o mesmo tamanho de A mais, nem B1 tem o mesmo tamanho de A menos, o que acontece é que eu tenho que usar uma válvula duplo solenoide. Não dá para usar uma válvula simples solenoide aqui. Então, aqui eu resolvi o problema do acionamento do A. Em seguida, a gente tem que pensar que tem um botão que aciona o sistema. Então, o B0 vai ter uma lógica aí com um botão, no caso, uma chave S. E assim, a gente acrescenta a chave liga-desliga no sistema. Quando a gente olha para o B, que é esse cara, e A1 inicia o passo 2. E o B- e A0 iniciam o passo 4. A duração dos atuadores A1 e A0 é menor que B mais e B-, então a gente vai usar um atuador bidirecional. Notem que essa sequência A mais, B mais, A menos, B- é uma sequência direta, porque quando a gente divide isso no meio, AB é igual a AB. Então, B mais vai ser igual a 1 e B- vai ser igual a 0. A solução é uma válvula duplo solenoide, o cilindro A, outra válvula duplo solenoide no cilindro B. Estou chamando de, aqui deveria ser Y3, YA mais, YA menos, YB mais, YB menos. Em breve eu arrumo isso aí para vocês. Notem que a gente tem as equações. Olha só, o YA mais, o que faz o A avançar é o botão S e a chave B0 normalmente aberta. O que faz o A recuar é B1. Ó, o A menos tem uma chave, B1. O que faz o B avançar é A1. Olha, a chave A1 no YB+. O que faz o B recuar é A0. E assim a gente tem o circuito, o diagrama eletropneumático e a última etapa do processo. Tá? Esse é o método do trajeto passo. Basicamente é formar esses diagramas e encontrar as equações. Alguma pergunta nesse caso aqui, pessoal? Tudo bem? Vocês já tinham visto esse método? Eu não tinha visto, não. Então, o João Pedro não tinha visto, Thales já tinha. Bom dia, Fernando. Eu já passei a apresentação do método do trajeto passo. Agora eu vou para a apresentação do Carnot-Wake. Essa apresentação é um pouco maior, mas ela serve para que a gente sintetize as equações que a gente encontra no trajeto passo e também para resolver alguns problemas usando lógica combinatorial. Então, tem uma breve introdução, vou falar de álgebra booleana, o diagrama Carnot-Wake e a simplificação das equações lógicas com o Carnot-Wake. Então, os projetos eletropneumáticos, eletrohidráulicos feitos com diagrama trajeto passo,
tem equações booleanas para a atuação das válvulas de controle dos atuadores com base nos sensores, como eu acabei de mostrar para vocês. Esse diagrama Carnot-Wake é uma ferramenta que otimiza os parâmetros das equações, porque às vezes a gente chega numa equação muito complexa e tem que ver se dá para simplificar. O Wake desenvolveu um diagrama para minimizar as expressões de Boolean, mais tarde foi aperfeiçoado por Carnot. Então, esse procedimento representa a tabela verdade sobre uma nova configuração. O Wake criou a tabela verdade e depois a tabela verdade tem os processos de simplificação que o Carnot fez. A gente precisa entender os axiomas e os teoremas da álgebra booleana para tratar com essas questões. Os axiomas são verdades que a gente não questiona. Se A for igual a zero, se A é igual a zero, então A é diferente de 1. Ou se A é falso, A não pode ser verdadeiro. Da mesma forma, se A for verdadeiro, ele não pode ser falso. Se A for 1, A tem que ser diferente de falso, de zero. Se A é igual a zero, então não A é igual a 1. Similarmente, se A é igual a 1, então não A é igual a zero. A representação do não é uma barra em cima, ou um ponto de exclamação antes do elemento. Também serve para indicar o negativo. Eu também posso colocar uma chave, mais ou menos nesse sentido. Eu coloco uma barra vertical e depois uma barra horizontal antes do elemento, para indicar o zero. 0 e 0 dá 0, 1 ou 1 dá 1. 0 ou 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. 0 e 1 é igual a 1 e 0, que é igual a 0. 0 mais 1 é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. Esses axiomas, esses postulados, são bem simples de ser entendidos. Se tiverem alguma dúvida, me pergunta. Agora a gente vai entrar nos teoremas. Esse é o primeiro slide de 4 falando sobre os teoremas. A negação, tem duas barras aqui, da negação de A é igual a A. Isso é chamado de involução. A, uma variável booleana, E0 obrigatoriamente vai dar 0. A ou 1 obrigatoriamente vai dar 1. São os elementos nulos. A parte de identidade, A e 1 sempre vai dar A ou 0 sempre vai dar A. A parte de idempotência, A e A é sempre igual a A. A ou A é sempre igual a A. É fácil ver isso aqui. Se A for 0, 0 e 0 dá 0. 0 ou 0 também dá 0. Se A for 1, 1 e 1 dá 1 e 1 ou 1 dá 1. Então, a parte de idempotência se resolve assim. Os complementos A e não A é igual a 0. A ou não A é igual a 1. Tem teorema da comutativa. A ou B é igual a B ou A. A e B, A ou B está aqui embaixo. É igual a B ou A. A e B é igual a B e A. Tem a regra associativa na álgebra booleana. A e B entre parênteses e C é igual a e abre parênteses, B e C. Da mesma forma, abre parênteses A ou B, fecha parênteses, ou C é igual a ou abre parênteses, B ou C, fecha parênteses. A distributiva está demonstrada aqui, no teorema 8. A e abre parênteses, B ou C igual a ou B, A e B ou A e C. Eu tanto posso sair daqui e vir para cá, como sair daqui e vir para cá. Quando a gente coloca um A ou B e C, a gente tem o A ou B vezes A ou C. Essa é a resposta da questão distributiva. A e A ou B, isso aqui é um negócio interessante, vai dar A mais A ou AB, e A ou AB é igual a A. Da mesma forma, A ou AB é igual a A. Aqui eu joguei A e A, vai dar
A e B dá AB, e tudo isso é AB. Absorção semelhante a esse E aqui, é esse A e não A ou B. Isso vai dar A e B. A ou não A e B vai dar A ou B. A ou B, entre parênteses, e A ou não B, vai dar sempre A. A e B, ou A e não B, é igual a A. Essa é a regra da adjacência lógica. E por fim, a gente tem o teorema 12, que A e B, ou não A e C, ou B e C, faltou um ponto aqui entre B e C, é igual a A e B, ou não A e C. A ou B, entre parênteses, e não A ou C, entre parênteses, e B ou C igual a A ou C, entre parênteses, e não A e C. Essa é a regra do consenso. E o teorema de Morgan, ele é muito utilizado. Se a gente tem a negação de vários E's, é igualzinho a soma ou o ou de várias negações. E assim a gente tira uma negação de vários parâmetros. Se a gente tem a negação de vários parâmetros em ou, é igualzinho o E da negação de cada parâmetro. Esse é o teorema de Morgan, tá? Alguma dúvida, gente? Tudo bem essa parte de álgebra booleana? Tudo bem, sim, professor. Ok. Bem, como é que a gente monta o diagrama Carnot-Lake? Passo 0, monta a tabela verdade. Passo 1, a partir da tabela verdade, monta o diagrama Carnot-Lake. Passo 2, formar blocos com o maior número possível de uns. Faltou um R aqui. Passo 3, escrever a lei de cada bloco fazendo um E com as entradas invariantes dentro do bloco, com as entradas que não variam dentro daquele bloco. Passo 4, agrupar todas as leis com a operação OU. Vou mostrar isso e dar exemplo. O que é uma tabela verdade? Se a saída do meu sistema é não A e B, ou A e não B, ou A e B, eu vou escrever a tabela verdade dessa forma. A primeira linha está mostrando não A e não B. 0, 0. Como não está na saída, eu coloco um 0 em S. Não A e B, está aqui, é esse parâmetro. Como todo o resto é OU, se isso for verdade, a saída vale 1. Tá vendo? Não A e B, a saída vale 1. Mesma coisa para A e não B. A valendo 1, B valendo 0, a saída vai valer 1. A e B, ambos sendo iguais a 1, a gente vai ter uma saída igual a 1. Ficou claro? O que é uma tabela verdade? Ela vai depender da equação que a gente encontrar. E essa equação pode vir de um trajeto passo. Passo 2 é, a partir da tabela verdade, montar o diagrama Carnot-Lake. Está aqui, é o mesmo exemplo, só que escrito como se fosse um diagrama Carnot-Lake. Eu coloco as entradas A e B, e aqui eu coloco o valor das saídas. Quando ambos forem 0, a saída é 0. Quando ambos forem 1, a saída é 1. Quando A for 0 e B for 1, a saída é 1. Quando A for 1 e B for 0, a saída é 1. Passo 2. Efetuando os agrupamentos. Olha, eu posso agrupar esse par e posso agrupar esse par. Por que eu vou usar pares? Porque eu já tenho a equação para cada um desses termos individuais. Não A e B é esse 1 aqui. A e não B é esse 1 aqui. AB é esse 1 aqui. Tem que ver se é possível simplificar isso. O que é o par 1? O par 1 é o valor de A. Porque aqui, o que está constante é o B igual a 1. Quem está variando é o A. Por isso, o par 1 vale aquilo que varia.
válio é igual àquela variável ou aquelas variáveis que variam. O par 2, por sua vez, o A é igual a 1. Constante. Quem está variando é o B. Então, eu posso dizer que o par 2 vale B. No fim, eu tenho como solução A ou B, porque o par 1 é A, o par 2 é B, e eu coloco um ou entre eles. E olha, A ou B vai ter exatamente essa saída igual a S. Só que a gente partiu desta equação aqui. Ficou claro, gente, como é que a gente faz as simplificações no Carnot-Wake? Na verdade, como é que a gente faz os passos do diagrama? Porque quando eu olho a parte de simplificação, dependendo do número de variáveis, eu posso ter quadras, pares, termos isolados, oitavas, duplo oitava, são 16 valores agrupados para 3 variáveis. Para 4 variáveis eu posso também ter 32 variáveis agrupadas. E aí, aqui a gente está vendo para 3, aqui a gente está vendo para 2. Se eu tiver essa oitava, a solução sempre vai ser 1, independente do valor de A, B e C. Se eu tiver essa quadra aqui, a solução significa A barra, é sempre a barra, porque é o que está constante no sistema. Se for esta quadra aqui, o A está variando, o B é sempre igual a zero e o C variou, então a solução é B barra. A mesma coisa aqui, o A está variando, o B está variando, o C é zero, então é não C. A gente pode ter esse caso aqui, onde eu tenho um par AC, A porque o A está fixo em 1 e o C está fixo em 1. E esse par não A e não C, porque o A é 0 e o C é 0. O B aqui varia, 0 e 1, o B aqui varia, 1 e 0. Então, tudo aquilo que varia cai fora da solução. E aqui tem os valores individualizados. Aqui é a mesma coisa, quadras, pares e valores individualizados. Tem material com muita informação sobre Carnot-Wake. Se eu ainda não disponibilizei, eu vou disponibilizar para vocês em breve, tá? Mas basicamente é isso que é o Carnot-Wake. Alguma dúvida, pessoal? Bom dia, Vinícius. Enquanto não. Bem, já montei a primeira lista de exercícios. Está aqui. Primeira questão é sobre uma furadeira. Note que tem botão liga-desliga e tem um botão de emergência. E é para apresentar o diagrama eletropneumático, bem como o memorial de cálculo da solução. Segunda questão é essa sequência aqui. A mais, C mais e B mais. B menos, C menos voltando juntos, simultaneamente, e A menos. É para fazer... A primeira questão é com o método cascata. A segunda questão é com o método trajeto e passo, tá? E a segunda questão é eletrohidráulica. E também tem um botão de emergência que tem que ser colocado. A terceira questão só tem 2 cilindros, só que o A avança e recua 2 vezes, tá? E é para fazer as soluções tanto usando o método cascata quanto o trajeto e passo comparado. E a questão 4 é um exercício de Carnot-Wake puro. A gente tem 4 sensores que identificam se uma chapa tem ou não tem problemas de continuidade, tá? E os sensores estão dispostos dessa forma. Tem que ter 3 sensores contínuos no mínimo para indicar que a chapa não tem furo. E aí
que eu gostaria é que vocês montassem uma solução usando o Canovake para essa saída de chapa adequada. Quero saber como, em função dessas entradas que são esses 4 sensores, tá? Então, essa é a lista de exercício, ela já está disponibilizada e estou seguindo o nosso plano de ensino. Se vocês notaram, a gente está nessa 4ª semana, eu estou terminando de apresentar o item 2, automação eletropneumática e eletrohidráulica, que é projeto intuitivo, método cascata, trajeto passo e Canovake. Semana que vem e na outra é Natal e Ano Novo, a gente vai ter aula só no dia 11, a gente resolve a lista de exercícios e no dia 8 a gente tem a primeira prova sobre esse assunto. Ok, gente? Então, vocês têm 3 semanas para preparar essa resolução dessa lista de exercícios. Não se esqueçam que eu estou contando a presença de vocês pela entrega dos materiais, tá? Aqui, a assiduidade dos discentes será apurada mediante a entrega das avaliações, relatórios e listas de exercício, tá? Apesar da lista de exercícios não estar colocada aqui, ela vale ponto na média final, independente das notas dos questionários e dos relatórios, tá? Da mesma forma, hoje a gente tem aula prática, é a última aula antes da entrega do primeiro relatório. Semana passada só foram 2 alunos. Eu resolvi dois exercícios. Um exercício eletropneumático e outro eletrohidráulico, referente ao método intuitivo. Foi implementado na bancada. Não gravei a aula porque tinha poucos alunos e não ia passar para o restante que faltou, estava desinteressado, as informações que a gente montou na bancada. Mas vocês têm até o dia 11 de janeiro para me entregar o primeiro relatório do módulo 1. Alguma dúvida, gente? Que hora que você dá a aula do laboratório hoje? Às 2 da tarde. Nossa. Ok? Sim. Mais alguma questão? Estou parando a gravação.